Ok, meus amigos, então vamos lá, vamos para o nosso estudo da medicina legal. Vamos lá então, rapidamente fazer aquele convite, né, a todos vocês que estão aqui, jogar aqui na tela, para adicionar o professor lá no Instagram e lá no nosso canal no aqui no YouTube, professor Alexandre Herculano, e também no YouTube. Então vamos aqui, então vamos seguindo, vamos avançando, vamos começar a trabalhar a traumatologia forense, energias de ordem mecânica. Vamos lá. Ó, quando a gente fala de energia de ordem mecânica, então nós estamos falando de agentes mecânicos vulnerantes. Então todos os agentes mecânicos vulnerantes, eles podem causar mortes violentas. E quando eu falo em mortes violentas, isso já é questão de prova, você precisa lembrar, isso cai até em medicina legal e criminalística, tá? A morte violenta, ela não é só a morte matada, né? Ela é a morte que pode ser um homicídio, pode ser um suicídio ou pode ser o que, pessoal? Um acidente. Então, ao chegar no local de um crime, seja um local imediato ou local mediato, quando eu falo em local imediato, é onde eu tenho a maior concentração de vestígios, né? Então, assim, não necessariamente, tá, pessoal, vai ter um corpo. Então, cuidado com isso. Porque alguns doutrinadores falam que o local imediato é onde tem um corpo e não necessariamente vai ter um corpo ali no local imediato que pode ter sido retirado e para tentar ocultar, né, dificultar a perícia, né, é muito comum nos crimes acontecerem o que a gente chama de fraude processual, com base lá no artigo 347 do Código Penal, pois ali ele está naquele local para alterar, né, ele está alterando a cena do crime, então tornando aquele local inidôneo, né, então local inidôneo que é uma outra classificação. Então, esses agentes vulnerantes, né, ao atingir uma pessoa, eles podem causar, mais uma vez, lesão, um homicídio, né, ou seja, vão causar uma morte violenta, né, mas pode ser um homicídio, um acidente ou um suicídio. E aqui a gente vai sempre trabalhar também o que a gente chama de causa jurídica da morte. Isso que eu estou falando é causa jurídica da morte e é importante vocês entenderem. E quando a gente fala de traumatologia forense, é interessante eu deixar bem claro para vocês que é o assunto mais cobrado. Então, quais são os agentes vulnerantes aqui? Eu já percebi que a banca, né, muitas vezes a banca de vocês aí, ela cobra o que a gente chama do um livro mais cobrado, né, o Papa da Medicina Legal. São dois grandes autores, tá? Em Medicina Legal, que é o professor Genival Veloso França e o professor Egino Carvalho Hércules. Então, para a prova de vocês, eu apostaria mais o professor Genival Veloso França, tá? Porque pela linguagem das questões que eu já percebi, quando a banca cita energias de ordem mecânica, energias de ordem física, isso tem tudo a ver com o professor Genival Veloso França. Delton Cross também cita em algumas passagens, mas enfim, e outros livros que seguem o professor Genival Veloso França. Então, quando eu falo em agente vulnerante, não é só agente mecânico, é outro erro que o candidato às vezes, né, comete. Então, um agente vulnerante, ele pode ser mecânico, que são os instrumentos que podem ser de ação simples ou ação composta. A gente vai começar a trabalhar essa parte hoje, porque é um assunto que cai muito em concurso público. Tem também os agentes físicos, né, onde nós vamos ter a ação do calor, do frio, ação da eletricidade, ação da atmosfera, ou seja, da eletricidade que eu falo é eletricidade industrial ou natural, né? A gente vai falar sobre isso também. A ação da pressão atmosférica, onde nós vamos ter as chamadas baropatias, que podem ser devido a uma altitude ou, no caso de um mergulhador, em uma profundidade. A gente vai detalhar tudo isso também. Nós temos os agentes, né, que podem ser, esses agentes podem ser químicos, onde nós estudaremos os cáusticos e os venenos, bem como também vamos trabalhar aí a parte de toxicologia forense, onde a gente vai aprofundar aqui, porque as bancas podem aprofundar, né, trazendo as drogas ali psicolépticas, psicoanalépticas e psicodislépticas. É muito comum as bancas cobrarem isso também. Além desses agentes, nós temos outro que normalmente traz uma outra nomenclatura, que são as energias de ordem físico-química, que na verdade são os agentes físico-químicos, né? A gente vai falar de asfixiologia forense. Então, falou em agente físico-químico, ou energias de ordem físico-química, né? Estamos falando de asfixiologia forense. E um assunto que é muito interessante dentro de causa jurídica da morte, principalmente quando você fala de enforcamento, né, onde você fala de estrangulamento, esganadura, que aqui a gente vai trabalhar
o que a gente chama de asfixias complexas e mistas, né? Quando a gente fala mista, nós temos esganadura. Quando a gente fala complexa, nós temos o enforcamento e o estrangulamento. E tem as outras, né, que são as asfixias puras, né, asfixias propriamente ditas, né, que aí nós vamos ter sufocação direta, sufocação indireta, enfim. Então, todos esses aspectos que eu citei aqui, eu estou falando de quê? Eu estou falando de traumatologia forense, entenderam? Bem como completando com lesão corporal. Então a gente vai entender ali a lesão corporal, falando sobre uma lesão grave ou gravíssima, quando que pode ser uma lesão grave, quando que pode ser uma lesão gravíssima. É muito comum, principalmente no cargo, quem tem foco em legista, a banca não citar se, por exemplo, é um parto, se é uma aceleração de parto, se é um aborto. Né? Ela não cita, mas ela cita tudo o que aconteceu durante aquele processo de agressão e as consequências, né? Ou seja, os sintomas, para você, médico, analisar e saber se realmente é ou não uma causa, né, ou se pode classificar ou não como uma lesão corporal grave ou gravíssima, entendeu? Agora, por outros cargos, agente, né, escrivão, perito, criminal, normalmente, e para também legista, também cai também, às vezes ele pergunta lá se é perigo de vida, se é deformidade permanente, se é uma aceleração de parto, né? Para você tem que saber o que classifica como grave e o que classifica como lesão gravíssima, porque isso repercute muito depois na hora de classificar o crime. Então vamos lá, vamos seguindo então aqui, vamos na tela, vamos lá, traumatologia forense e energias de ordem mecânica. Seguindo aqui, então, já deixo aqui até destacado o material, o slide, tá, pessoal? Sempre vou falar mais do que ler, porque a ideia não é ficar lendo o slide. Mas aqui, ó, por exemplo, já destaco para vocês que é um assunto muito cobrado em prova. Aqui eu trago, né, os agentes mecânicos responsáveis aí por danos, né, vão desde armas propriamente ditas e as armas eventuais e as armas naturais, tá? Até meios diversos, né, imagináveis. Então, tudo que você você consiga imaginar na sua mente que pode agredir fisicamente, não naquele aspecto físico, né, das energias de ordem física, né, do calor, assim, mas um objeto, né, você pegar um objeto e tacar numa pessoa pode causar uma lesão, vai ser um agente contundente, né, uma tijolada, uma paulada, né, então nós vamos estar diante de um agente contundente aqui. Então, sempre vamos ter os instrumentos, né, de ação simples e os instrumentos de ação compostos. Os instrumentos de ação simples, você tem instrumentos perfurantes, você tem instrumento contundente, você tem o instrumento cortante. Então, são instrumentos que vão causar, o contundente causam lesões, né? Esses contundentes, instrumentos contundentes, causam lesões contusas, e aqui a gente vai estudar o espectro equimótico de Legrand-Sale, e tem que saber, tem que conhecer essa questão da infiltração hemorrágica, saber diferenciar, tá? Sobre as manchas de hipóstase, né? Tem que saber diferenciar. Outro ponto aqui, o instrumento, eu falei do contundente, né? O cortante, ele em regra traz uma lesão incisa. Mas cuidado, por quê? Porque nem sempre você vai se deparar com esse aspecto, principalmente porque o professor Genival Veloso França, ele não gosta de utilizar a expressão lesão incisa, ele utiliza lesão, ele menciona lesão cortante. E não é certo, né, você gravar tudo, né, sobre, por exemplo, lesão contundente não tem. Lesão pérfuro-cortante não tem, entendeu? Mas no caso de instrumento cortante, se falar em lesão cortante, eu entendo que você, se tiver somente essa opção, tá? Não tendo lá incisa, você pode marcar como correto aí numa prova de múltipla escolha. Agora, o instrumento perfurante, aí a lesão pode ser punctória, né, ou puntiforme. Então, isso é pacífico, então não tem problema nenhum. Agora, os instrumentos de ação compostas, nós temos instrumentos corto contundente, tá? E é um instrumento que cai muito, principalmente quem vai fazer perito ou odonto legal, até para legista, perito criminal, porque ali tem, por exemplo, arcada dentária. A arcada dentária é um instrumento corto contundente. E as lesões, né, no corpo, né, da pessoa são lesões corto contusa. Então ali você vai classificar, a gente vai classificar aqui em graus para você entender que existe uma lesão de primeiro, de segundo, terceiro e de quarto grau. Né? Então, a de segundo grau é onde a gente tem
a melhor percepção, né? Ou seja, onde é possível fazer a melhor identificação do agente agressor, né? Quando a gente fala de uma lesão corto-contusa pela arcada dentária, pela mordida propriamente dita, né? Que é mais angular, não é mais angular, é menos angular quando é do ser humano, e quando é de um animal é mais angular, né? Porque ela já é mais um estilo como se fosse um estilo assim em V, né? E no ser humano, ou seja, a mordida do ser humano é mais aberta, um ângulo mais aberto, né? Vamos dizer assim. Então você consegue identificar o agente agressor. Aí você tem lá um instrumento pérfuro cortante, que cai muito em prova também, onde nós vamos ter ali uma lesão que é muito conhecida, uma lesão que a gente chama de lesão por arcodeon de Lacasangre, né? A gente vai falar aqui sobre isso. Então, a lesão ela é pérfuro incisa, tá? Pérfuro incisa. Já vi o França também citando nesse caso, mas não cita esse contraditório, né? Ele só cita a lesão pérfuro cortante, mas ele não repudia igual ele repudia na lesão incisa. E vamos ver também esse aqui que cai muito, instrumento pérfuro contundente, que é o projétil de arma de fogo. Então, projétil de arma de fogo, lesões, né, por PAF, né, por projétil de arma de fogo, os efeitos primários e efeitos secundários são assuntos campeões de prova e a gente vai explorar bem aqui. Então, olha só, aqui na tela para a gente entender essa parte aqui, tá? Aqui depois, né, eu trago alguns exemplos aí de meio passivo, de meio ativo. Então, isso é fácil, uma lida, ó, né, quando a gente fala aqui, ó, podem ter como resultado impacto, né, ou seja, o humano parado, né, ou seja, o meio ativo, né, por exemplo, quando é arremessado contra ele, ou o instrumento encontra-se imóvel, né, por exemplo, ele cai, né, é muito comum o que a gente chama de empalamento. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, um empalamento que ou seja, uma perfuração, um tronco, né, uma árvore, um tronco, uma perna de 3, enfim, né? Perna de 3 é complicado. Mas enfim, uma madeira, né, que possa perfurar, varar, né, toda essa região do corpo, entrando ali na região do períneo, né, região perianal, e também do ânus, né? E vai furar, isso se chama empalamento, né? Porque você tem um encravamento e você vai ter que saber diferenciar o empalamento do encravamento, que é bem parecido, né? Só depende da região onde entra ali o instrumento desse caso. Que é conhecido, tá, pessoal? É muito comum as pessoas acharem que isso é pérfuro contundente. Não é, tá? São lesões especiais, lesões contundentes especiais que os autores chamam. Vamos então aqui na tela. Ó, conforme eu falei para vocês, então você tem lá, né, de conformidade. Agora, muita coisa eu já falei, a gente vai passando mais rápido aqui, ó. De conformidade com as características, então você tem os instrumentos, né, perfurante, cortante, contundente, pérfuro cortante, pérfuro contundente, corto contundente, né? Então, esses instrumentos de ação simples e ação compostas, vimos aqui. Aqui eu mostro para vocês as lesões por instrumentos perfurantes, né, aprofundando mais um pouco. Isso aqui é uma aproximação, tá? Uma perfuração aí, de repente, um instrumento de médio calibre, por exemplo, como o furador de gelo, né? Furador de gelo é um instrumento perfurante de médio calibre. Então, as lesões oriundas desse tipo denominam-se feridas pontiformes ou punctórias, conforme eu falei para vocês, pela sua exteriorização em forma de ponto. Avançando aqui, tá? Tem como características abertura estreita, são de raro sangramento e de pouca nocividade, tá? Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, isso aqui cai muito. Isso aqui cai muito em prova, cuidado com esse assunto aqui. Caiu aí para vários concursos aí, vários cargos, tá? Todos os cargos aí já tivemos esse tipo de questão, que fala sobre quando ele é um instrumento perfurante de médio calibre, a gente precisa saber a diferença entre as leis de Filhos, tá? As leis de Filhos e as leis de Lange, né? E as leis de Lange, que é a primeira e a segunda lei de Filhos. Eu destaco aqui para vocês, ó, a primeira lei de Filhos, a solução de continuidade dessas lesões, né, dessas feridas, assemelha-se à produzida por um instrumento de 2 gumes, tá? E toma uma aparência de casa de botão. Então, por isso que alguns chamam de lei, né, da semelhança, tá? Essa primeira lei de Filhos, lei da semelhança, gravem, porque pode vir assim na prova de vocês. Não necessariamente vocês vão se deparar aí com a lei, ele mencionando, né, a primeira lei, tá? A segunda lei, que é a lei do paralelismo, ó, quando essas feridas mostram em na mesma região, onde linhas de força, tá,
tem um só sentido, seu maior eixo tem sempre a mesma direção. Então aqui a gente está falando de lei da semelhança. Então primeira lei de filhos, sempre lembrando o aspecto, né, de casa de botão, como se fosse um instrumento de 2 gumes, por exemplo, um punhal, né? Um punhal seria um instrumento de 2 gumes, então você já consegue diferenciar da segunda lei. Aqui tem um aspecto para a gente gravar, né, pessoal? Olha só, o meu papel aqui é diferente quando eu dou uma aula numa pós-graduação, né? É totalmente diferente, né? A gente aprofunda, né? Entra nos mínimos detalhes, assim, que não caem em concurso público. Isso aí, estatisticamente, são 15 anos dando aula de medicina legal. Então, não cai. Ah, eu sou mais legista também, não cai. Alguns aspectos aqui não caem. Então, assim, o meu papel aqui é fazer vocês acertarem o máximo de questões, se não todas as questões. Agora, professor, eu queria um material para eu aprofundar mais, aí fica à vontade. Quem quiser tem livro do professor Genival Veloso França, porque eu gosto mais, porque tem uma linguagem, ele aprofunda bem e tem uma linguagem mais fácil. O professor Gino Carvalho Hercos também é bom, né? Também é bom, mas é muito, muito específico, mais para quem vai fazer, por exemplo, Polícia Civil do Rio de Janeiro e delegado. Não necessariamente o legista ele vai cobrar só o Gino Carvalho Hercos, porque a comissão da banca de delegado, ela volta muito para o livro dele, né? Mas legista eu estudaria com os dois, se for o que você quiser pegar os dois. Mas o que vocês vão ter de mapas mentais completos aí, né? Que muita gente está aí na área, que tem à disposição aí, conteúdos, curso, parte teórica. Então, só, não adianta ter muito material se não tem tempo para ler. Se tem tempo para ler, beleza, mas se não tem, não adianta ficar comprando muito material, que só vai se enrolar. Vamos então aqui, pessoal. Na lei de Land, aqui, você tem que lembrar na hora da prova o aspecto, né, em ponta, ó, ponta de seta, de triângulo ou o mesmo de quadrilátero, tá? Então, na confluência de regiões de linha de força diferente, a extremidade das lesões toma um aspecto de ponta de seta, triângulo ou mesmo um quadrilátero. Então, saber diferenciar essas leis é de suma importância para a prova de vocês aí. Vamos avançando aqui. Além de nem sempre penetrar em toda a sua extensão, pode ainda variar, né? Quando a gente fala de instrumento, né? Perfurante, tá? Pode variar essa profundidade com a posição da vítima. O que acontece, pessoal? Olha só, voltando aqui para mim. Isso aqui é uma outra questão que cai muito em prova, né? Vou desenhar aqui no lado. Ver se eu consigo desenhar aqui. Imagina uma pessoa, aqui tá lá a pessoa, tá? Em pé. E vem uma outra pessoa e dá uma facada nessa pessoa. Então, é muito comum, às vezes, o que acontece, né? A pessoa, principalmente nessa região do abdômen, que é uma região mais... é uma região depressiva, né? Onde você consegue ali, diferente de algumas partes do corpo, que às vezes até teria ali um ponto do corpo que não deixaria penetrar mais do que, né, a profundidade daquela região. Mas, olha só, nessa região aqui é muito comum a pessoa, quando dá uma cravada ali na faca, ou seja, uma perfurada, ou isso também, o que eu estou falando aqui serve para instrumento pérfuro-cortante, tá? Então, instrumento de médio calibre, imagina, a pessoa está com instrumento de médio calibre na mão, ou ele está com uma faca, então ele foi e cravou aqui. Quando ele crava, ele força, né, empurra. O que vai acontecer? Aquele túnel da lesão, né, do instrumento, ele às vezes vai ter um comprimento maior do que o instrumento. Então, às vezes, o túnel, né, numa necropsia, você vai lá, percebeu que tem uma lesão profunda, mas quando pega o instrumento mede aí um furador de gelo, né, de repente aí, sei lá, 12, 13, 14 centímetros, tem uma lesão mais extensa. Então, o que vai acontecer? Né? Isso nós vamos chamar de lesão por acordeão de laca sanguine ou ferida em acordeão. Isso cai muito em prova, é o que destaca aqui para vocês, ó. Então, quando ele fala aqui, ó, pode acontecer de a profundidade de penetração ser maior que o próprio comprimento da arma, quando esta, por exemplo, atinge uma região onde haja depressibilidade dos tecidos superficiais, como no ventre. Laca sanguine chamou essas lesões de feridas em acordeão. Isso pode acontecer também através dos instrumentos pérfuro-cortantes, conforme eu citei agora para vocês, tá? Então aqui, ó. Aí falando de causa jurídica, né? Então, na maioria das vezes é homicida.
Agora, pessoal, pode acontecer suicídio e acidente? Pode, a gente não pode excluir. Mas quando a gente estuda até criminalística, isso serve também para criminalística, normalmente é um tipo de ação, é um tipo de lesão muito comum, né, em crimes de... né, aqueles que a gente chama de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Às vezes a pessoa está com a faca, pede os objetos da pessoa, a pessoa tenta reagir e a pessoa consegue perfurar a pessoa, isso é muito comum. Então, quando ele fala aqui, ó, a causa jurídica principal é o quê? Homicida, né? Então, é a causa jurídica principal. E a banca, ela às vezes, o que a banca faz? Né? Ela troca, ela fala, ó, a causa jurídica desse tipo de lesão, desse tipo de ação, é mais acidente, é mais suicídio. Então, sempre aqui eu vou falar de causa jurídica da morte. Então, é um assunto que vai ajudar vocês tanto em medicina legal, bem como em criminalística, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Então, causa jurídica da morte principal, quando a gente fala desse tipo de ação, né, de agressão, é homicida. Vamos seguindo, vamos avançando. Lesões produzidas por ação cortante. Então, a gente falou aqui, instrumento perfurante, ação cortante. Ação cortante age por deslizamento, né? Então, quando age por deslizamento, é uma lesão mais o quê? Regular, né? O sangramento, né? Ele vai acontecer, né? Uma região vai ter um sangramento abundante, né? Porque vai cortar vasos, enfim. Então, você vai muitas vezes se deparar com sangramento abundante. O que mais vai acontecer aqui, pessoal? Vai ter, ou seja, a extensão da lesão maior do que a profundidade, né? Então, o comprimento, a extensão da lesão é maior do que a profundidade. Diferente do instrumento pérfuro cortante, que é uma ação composta. Ao cravar uma faca, você tem a profundidade, ou seja, maior do que o comprimento da lesão. E a gente vai ter uma palavrinha que as bancas gostam muito de cobrar, que é a saída da lesão. Quando falar, né, qualquer aspecto falando sobre saída da lesão, você vai lembrar da cauda de escoriação. Então, essa cauda de escoriação, o perito, né, vai identificar qual foi a saída da lesão. Então, olha só, vamos falar de criminalística aqui para você entender, né, como que isso é feito na criminalística. Então, você chega no local de possível suicídio. Então, ali você já entra naquele cenário, naquele local de crime que tenha tido um possível suicídio, né? Então, olha só, o suicídio, ele é muito complicado você chegar a uma conclusão só no local do crime ali, você olhando. Porque tudo pode ter sido montado. Eu já peguei vários relatórios aí, vendo pessoas que realmente morreram, né, que foram matadas e mudaram a cena como se fosse um suicídio. Então, quando a pessoa, vamos supor, a pessoa é destra, né? Aí tá lá, quando ela quer se matar, se ela quer se matar desse tipo, né, ela vai cortar, só que ela não vai conseguir fazer todo esse corte não, tá? Quando ela começar a cortar aqui, né, é muito comum já sair, ou seja, já ter uma lesão mais superficial e a pessoa cair, desmaiar. Diferente de uma ação daquela pessoa que vem por trás e passa ali a navalha na pessoa. Então, são lesões que já mudam, né? Então, mas tudo bem, você tem uma cauda de escoriação do lado direito, mas você percebeu que a pessoa, ao chegar no local, né, depois análises, né, você vai perceber que a pessoa não é destra, né, é canhota. Ela é canhota, né? Então, ela deveria começar aqui a lesão e não aqui, porque ninguém vai fazer assim, né? Pegar um instrumento e fazer assim, um canhoto. Ele vai pegar um instrumento e vai fazer assim. Então, isso já é suspeita, você já começa a levantar suspeita. Então, entre várias situações que você vai encontrar no local de crime, você como perito criminal e depois o legista ratificando muitas lesões e possíveis causas daquelas lesões, você vai identificar que muito provavelmente não foi o quê? Um suicídio, né? Mas sim o quê? Um homicídio. Isso acontece muito também nas lesões, no enforcamento. Quando a gente falar de agentes físico-químicos, eu vou falar isso para vocês aqui. Então, olha só, lesão cortante, pode ser chamado de lesão cortante somente nesse instrumento, que o Genival Veloso França fala isso, ou lesão incisa, não teria problema, mas ele não gosta muito dessa expressão, mas cita no livro dele, então se a banca cobrar, a gente pode marcar. Então, as feridas produzidas por essa forma de ação, ele até cita, né, preferimos aí dominar, embora não conveniente, feridas cortantes em vez de feridas incisas.
né, seguindo aí o mesmo raciocínio do professor Genival Veloso França, deixando esta expressão para o resultado de incisão verificado em cirurgia, cujas características são bem diversas daquelas feridas produzidas pelos mais distintos meios cortantes. Avançando aqui, então, aqui cai muito em prova essas características, a gente já vai falar, tá? A gente já vai falar aqui. Então, ó, as feridas cortantes têm suas extremidades mais superficiais e a parte mediana mais profunda, foi o que a gente falou aqui, nem sempre se apresentando de forma regular, né? Pode acontecer, é comum, tá, pessoal? Tem que ser regular, mas às vezes o instrumento é um instrumento denteado, é um instrumento não afiado, então pode apresentar uma certa irregularidade. Tem como característica principal a chamada cauda de escoriação, que é aquela saída da lesão, e são também essas lesões conhecidas em feridas fusiformes ou em forma de fuso, tá? Fusiformes em forma de fuso. Então aqui já estou também aprofundando um pouco, porque não é muito comum as bancas falarem, mas se mencionar isso aqui, né? Se a tua banca destacar feridas fusiformes, então fique atento que isso pode cair. Segundo lá o professor, né, Genival Veloso França, essas feridas diferenciam das demais lesões pelas seguintes características, ó, forma linear, né, regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida, isso cai muito em prova, hemorragia, ó, que a gente falou lá no iniciozinho, ó, quase sempre abundante. Olha aqui, ó, predominância do comprimento sobre a profundidade, afastamento das bordas da ferida, presença de cauda de escoriação voltada para o lado onde terminou, olha o que eu falei para vocês, a ação do instrumento, vertentes cortadas obliquamente, centro da ferida mais profundo que as extremidades, paredes de feridas lisas e regulares, perfil de corte, tá, de aspecto angular, quando o instrumento atua de forma perpendicular ou em forma de bisel, quando o instrumento atua em sentido oblíquo, tá? Então, angular ou, né, quando o instrumento atua perpendicularmente, ou em forma de bisel, quando o instrumento atua em sentido oblíquo ou plano atingido. Uma questão de suma importância é a ordem das lesões que se cruzam assim. Isso aqui, pessoal, já aprofundando também um pouco aí, né, que a gente vai trabalhar aqui informações que mais caem em concurso público, né, mas é claro que também precisamos pegar aquelas questões que podem fazer a diferença aí no resultado de vocês. E o sinal de Chavigny é um deles, né? O sinal de Chavigny é justamente as lesões que se cruzam. Imagina a pessoa levou 4 facadas, né? Então, para você descobrir, né, qual a primeira, a segunda, né, a terceira, enfim, que pode ter sido, né, qual foi por exemplo, a facada que realmente causou o óbito, né? Às vezes a pessoa levou ali 7 facadas, mas a 8ª que realmente, ou na verdade a 5ª, enfim. É claro que muitas vezes você não vai conseguir, né? O perito criminal, muito menos, ele não vai entender nada, mas o legista ele vai conseguir, porque ele vai na necropsia verificar os órgãos que foram atingidos, né? Então, isso faz parte do trabalho do perito, do legista. Então, essas lesões que se cruzam, a gente vai chamar de sinal de Chavigny. Então, olha aqui, ó. Como a segunda lesão... Como a segunda lesão foi produzida sobre a primeira, de bordas já afastadas, coaptando-se, né, as margens de uma das feridas, sendo ela a primeira a ser produzida, a outra não segue um trajeto em linha, tá? Então aqui nós vamos ter, ó, tá vendo aqui, ó, um sinal, tá vendo? Uma primeira lesão, né? Uma primeira lesão, uma segunda lesão, o sinal de Chavigny. Vamos avançando aqui. Ó, existem algumas lesões específicas que as bancas gostam de cobrar, que é a decapitação, que é a separação do pescoço do corpo, a degola, tá? E o esgorjamento. A degola é na nuca, e o esgorjamento é nessa região frontal aqui do pescoço, ou látero frontal, enfim. Vamos então aqui na tela. A decapitação é também ocorrência de ocorrência rara e se traduz aí separação da cabeça do corpo, tá? Trago aí a imagem para vocês. Sua etiologia pode ser acidental ou homicida, mas raramente suicida, tá? Então, pode ser acidental? Pode, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uns meses atrás aí, uma pessoa foi decapitada por uma linha de pipa, tá? Linha de pipa, papagaio, como vocês chamam aí na cidade de vocês.
ou muito comum também no homicídio, dependendo das grandes facções, né? Às vezes o castigo vem, né, por decapitação aí, uma morte, né, enfim, separação da cabeça do corpo. Observam-se com mais frequência as decapitações depois da morte, como forma de prejudicar a identificação da vítima. Isso aqui é uma questão muito boa, principalmente na parte de criminalística, né? Essa afirmação. Isso é muito comum realmente para dificultar a identificação, né? Dos dedos, ou seja, cortar os dedos, a cabeça, enfim. Vamos seguindo. As feridas profundas da parede abdominal, conhecidas sob o rótulo de harakiri, né? Quando a gente fala de suicídio, ainda que fortuitas, não se pode dizer que elas não ocorram, principalmente levando-se em conta colônias japonesas entre nós aqui no país. As lesões mais comuns nesses episódios, segundo especialistas, são o amplo ferimento, as grandes hemorragias, as eventrações e esviscerações. Isso aqui caiu também numa prova aí de medicina legal, falando sobre esse tipo de lesões. Ainda um tipo de lesão conhecida como esgorjamento, e que se caracteriza com longa ferida transversal do pescoço de significativa profundidade, né, lesando, além dos planos cutâneos, vasco-nervosos, musculares, órgãos mais internos como esôfago, laringe e traqueia. Sua etiologia, quando a gente fala em esgorjamento, pode ser homicida ou suicida. Lembra lá? Opa, desculpa aqui. Deixa eu ver aqui que acho que eu... Agora vou voltar aqui. Deixa eu só mudar aqui. Agora sim. Então, lembra que eu falei para vocês, a questão do esgorjamento, né? A questão da faca, homicida ou suicida. Avançando aqui, as lesões cortantes ou incisas no pescoço, profundas e localizadas no pescoço, são chamadas de esgorjamento, quando nas faces laterais ou anterior, se forem localizadas na face posterior, recebe o nome de degolamento. Então, posterior, atrás, né, pessoal, do pescoço ali, você vai lembrar do degola. Degola, nuca, esgorjamento na frente. A secção dos vasos calibrosos da região carotídea pode levar o indivíduo à morte tanto por anemia aguda quanto por asfixia provocada pela aspiração do sangue extravasado através da laringe ou da traqueia. Isso aqui foi uma questão de prova, tá? Falando sobre a possibilidade, né? Às vezes o aluno não conhece, como assim, né? Por asfixia, então pode realmente até por questão da aspiração do sangue extravasado através da laringe ou da traqueia seccionados. Alguns autores admitem ainda também a possibilidade da morte por embolia gasosa através das grandes veias jugulares. Vamos seguindo aqui. Aqui tem um exemplo de degola, tá, pessoal? Na parte da nuca. E não veio aqui, né? Mas, enfim, tinha uma outra que era uma foto. Não veio, mas tudo bem. Mas só para vocês entenderem, antes da gente começar a falar aqui dos instrumentos de ação composta, voltando aqui para mim, ação contundente, perdão, esgorjamento aqui na região frontal, beleza? Vou fechar só esse bloco aqui e a gente vai continuar já já aqui no próximo bloco.